Olá a todos, então essa é a primeira aula do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai falar sobre tecnologia de banco de dados. Bom, começa essa aula mostrando um pouco do contraste do tipo de sistema de computação que a gente vai assumir aqui no curso de Banco de Dados 1, em comparação com o que a gente assume normalmente em disciplinas que só trabalham em estudo de dados em memória, como algoritmos de estudo de dados 1, algoritmos de estudo de dados 2 e projeto de análise de algoritmos. Então, esse computador idealizado, que geralmente a gente estuda nessas disciplinas, eu estou chamando aqui de uma maneira divertida aqui de Pony Computer. Então, esse computador idealizado, o Pony Computer, ele tem, primeiro de tudo, memória RAM ilimitada. Ou seja, a gente pode armazenar o que precisar nesse tipo de memória. Isso, vocês sabem, é uma ironia, porque não dá para fazer de fato. Além disso, tudo que a gente quiser encontrar nesse computador ilimitado, com memória limitada, idealizado, a gente pode encontrar rapidamente usando estruturas de dados para memória primária, como, por exemplo, tabelas hash, árvores AVL. São estruturas de dados excelentes para encontrar informação nesses dados. A gente pode alocar memória dinamicamente, e já que é limitada, infinitamente. E eu posso endereçar cada bitzinho, se eu quiser. Né? Também a gente assume que o acesso a esses bitzinhos é rápido, não importa que endereço de memória a gente está buscando. E todos os dados que a gente precisa são locais e a gente tem banda infinita para acessá-los, um número de banda infinita. Além do mais, esse computador idealizado, todos os dados são do programador, são teus, né? Ninguém acessa, ninguém modifica, a não ser você mesmo, a não ser tu. Então esse é um computador idealizado, né? Que a gente costuma didaticamente utilizar em disciplinas onde a gente trabalha com memória principal somente. Na realidade, o computador real não é esse, mas é aquele que vocês estudam em disciplinas como organização de computadores, arquitetura de computadores e sistemas operacionais. A primeira limitação importante é que, nesses casos, a memória RAM ela é limitada. Ela é cara e ela é volátil. Né? E a gente precisa, então, de memória secundária para ter algumas propriedades importantes de armazenamento. Essa memória secundária ela é virtualmente limitada, porque a gente pode, enfim, incrementar essa memória indefinidamente, se a gente tiver recursos para isso. O dado é persistente nessa memória e ela é bem mais barata. Mas, por outro lado, essa memória é muito lenta, principalmente para acesso aleatório, a gente vai discutir isso aqui com detalhes. Uma coisa muito importante que a gente às vezes esquece é que para acessar um item de dados que está em memória secundária, esse acesso não é feito direto em memória secundária. Ele passa necessariamente pela memória RAM, gerando várias cópias do mesmo item de dados no mesmo sistema de computador. E a unidade de transferência não é mais um bitzinho de cada vez, mas blocos de milhares de bits que são transferidos de um ponto para o outro. Além do mais, esses dados são compartilhados. Né? Processos diferentes vão ler e escrever os mesmos itens de dados. Isso cria problemas bastante complicados de concorrência, como a gente vai estudar aqui no curso, e daqui a pouquinho a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos conversar um pouco mais sobre esse desafio do uso de memória secundária. Então, os sistemas computacionais reais eles têm geralmente uma hierarquia de armazenamento, onde eu tenho, só mudar aqui meu pointer, onde eu tenho uma CPU, onde eu tenho uma memória cache, que fica dentro da CPU, onde eu posso acessar os dados, ou seja, o meu dado ele pode estar aqui na memória cache. Ele pode estar na minha memória principal, na memória RAM, mas pode estar em dispositivos de memória secundária, como, por exemplo, um disco magnético, um disco de estado sólido ou até mesmo fitas. Né? Então, qualquer acesso que se dá através dessa hierarquia de memória, que nesse exemplo aqui tem 3 níveis. Né?
repetindo, o nível de cache na CPU, a memória RAM e o disco. Né? Vejam que isso é realmente uma hierarquia, porque o item de dados para chegar na CPU para ser processado, ele passa pelo cache, antes disso passa pela memória, mesmo que ele esteja armazenado em memória secundária. Então, examinando um pouquinho mais cada um desses níveis da minha hierarquia de memória, o cache, né, ele é dentro ou fora da CPU, de qualquer maneira fica próximo do ponto de vista eletrônico, do ponto de vista do circuito eletrônico. Né? O acesso é super rápido, porque as CPUs são cada vez mais rápidas. Geralmente a gente tem vários núcleos nas CPUs que compartilham o cache ou têm os seus próprios caches. E agora, em julho de 2021, quando esse vídeo foi gravado, esses CPUs estão aí com clocks que variam entre 2 a 5 GHz. Passando pelo nível imediatamente inferior da nossa hierarquia de armazenamento, a gente tem a memória principal, onde o custo aí é cerca de 8 GB $8 por gigabyte, reduzindo a cada ano. Essa estimativa aqui também, agora de julho de 2021. Essa memória é volátil, ou seja, ela não se mantém entre paradas do sistema, eu preciso ter o sistema alimentado com energia elétrica para poder manter esses dados. O acesso randômico é muito rápido, significando que eu consigo acessar qualquer item na minha memória, qualquer endereço de memória com a mesma rapidez praticamente. Né? A diferença de rapidez, dado o endereço onde o item de dados está, ela é negligenciável, não tem muita diferença. E os dados são processados pela CPU diretamente, eles são lidos pela CPU para serem processados em memória principal. A capacidade típica da memória principal é limitada, muito abaixo do que é necessário em bancos de dados. O computador típico que a gente tem em casa está aí variando de 8 a 16 GB, um servidor maior tem 32, 64 GB, mas é mais ou menos essa limitação que a gente vai encontrar. Discos magnéticos são muito mais baratos, pensando no nível logo inferior, né, ao da memória. O custo aí tá cerca de 8 centavos de dólar por gigabyte. Esse custo reduz a cada ano também. Ele é não volátil, exceto em casos de defeitos no disco. Mas o grande problema aqui é que o acesso randômico ele é lento, no sentido de que, dependendo da posição da leitura na superfície do disco, a gente vai ver isso depois com mais detalhes, esse acesso ele é lento. Lento, é muito lento, como a gente já vai ter uma ideia daqui a pouco. Coisa importante é que a CPU não acessa diretamente esses dados, os dados precisam ser transferidos para a memória principal para poderem ser acessados da memória. Quando a gente fala que a gente está lendo do disco, isso é uma força de expressão, nunca existe leitura do disco, existe leitura do disco para a memória principal e a CPU então vai ler na memória principal. Alternativamente, os discos magnéticos, digamos, no mesmo nível de armazenamento, mas com algumas vantagens, a gente tem aí os discos flash, que usam armazenamento de estado sólido, SSD, são mais caros, cerca de $1 por gigabyte, são mais rápidos, inclusive para acesso randômico, mas não tão rápidos assim, a gente vai ter oportunidade de comparar aqui os tempos. Então, pensando aqui na pirâmide de armazenamento, a gente tem aqui no nível mais alto o cache de nível 1, depois o cache de nível 2, depois a memória principal, depois disco flash, SSD e disco rígido. Veja que eu posso ter outros níveis de cache, tipicamente eu tenho 3 níveis de cache, nessa figura aqui eu só estou usando 2, mas a coisa importante é que o meu dado que está em memória secundária, no disco rígido, para ser lido, ele passa pela memória principal, passa pelo cache de nível 1, passa pelo cache de nível 2, para então ser processado pela CPU. Né? E, ao contrário, quando eu modifico o dado na cache L1, até que ele chegue no disco, ele precisa ser modificado na cache L1, na cache L2, na memória principal e depois no disco. Então, observem que isso coloca uma limitação, que o mesmo item de dados ele é replicado em todos esses níveis de memória para que o acesso seja feito. Isso cria várias complicações que a gente vai depois examinar aqui com calma. Então, se a gente for comparar esses níveis, pensando que os caches eles estão próximos ou estão até mesmo dentro da CPU, a gente vai ver que quanto mais baixo é o nível do meu dispositivo de memória, maior é a capacidade e menor é o tempo de acesso.
E para o outro lado, quanto maior é o meu nível de armazenamento, maior é o custo e maior a largura de banda. Ou seja, esses níveis mais baixos têm maior tempo de acesso, maior capacidade, mas tem maior custo e também menor custo e menor largura de banda. E os que estão aqui em cima, eles têm maior custo, maior largura de banda, mas têm menos capacidade e o tempo de acesso também é menor, né? Então isso cria várias nuances interessantes que a gente explora quando está estudando bancos de dados. Vamos ver aqui então capacidades típicas. Cache L1 256 KB, L2 8 MB, memória principal 16 GB, discos flash 128 GB, discos rígidos HD 2 TB. Esses capacidades típicas, elas obviamente não são rígidas assim, né? A gente já vai ver aqui disco flash, por exemplo, da ordem de 30 TB, 10 TB. Isso já existe no mercado, embora seja caríssimo. Quanto ao tempo de acesso, a gente pode medir o tempo de acesso aos itens de dados que estão, aos endereços de memória que estão nas caches em ciclos. Então, em ciclos de CPU, né? Então na cache L1 4 ciclos, na cache L2 10 ciclos. Se a gente for para a memória principal, a gente está falando não mais em ciclos, mas em tempos absolutos de memória da ordem de 60 nanosegundos, de 10 microsegundos para o caso de discos flash HD e SSD, e para 5 milissegundos no caso de discos rígidos e HD. Então vejam que realmente a capacidade ela diminui no topo da pirâmide, aumenta no fundo da pirâmide, o tempo de acesso diminui no topo da pirâmide e aumenta no fundo da pirâmide, na parte de baixo da pirâmide. Se a gente falar de custos, nos elementos mais inferiores eu tenho custos menores, né? Mas também tenho menores larguras de bandas. Nos níveis superiores eu tenho largura de bandas maior, né? Mas também tenho custos também maiores, né? Então isso são para a gente ver as características aqui de memória. Se a gente for verificar, pessoal, o fato é que esses custos eles têm caído bastante nos últimos anos, né? Aqui esse gráficozinho, ele mostra quanto que as memórias custavam lá no começo de tudo, na década de 50, e agora, a partir de 2015, né, quase chegando em 2020, quanto custam essas memórias. Então dá para ver, por exemplo, que o custo, vamos pegar aqui, de discos de memória DIMM, por exemplo, né? Ou memória SIM, né? Que são as tecnologias feitas para a memória principal, né? DIMM, SIM onboard. Eu vejo que o custo caiu assustadoramente, né? Mas continua hoje mais caro se você comparar, por exemplo, as memórias DIMM com SSDs, com flashcards e com discos rígidos, né? Mas mesmo os discos rígidos aqui em azul escuro, né? Vejam, os small drives têm caído aqui bastante, né? SSDs têm caído, mas aqui mostra a escala, a diferença de escala. Vejam que essa escala aqui é logarítmica dos preços desses vários dispositivos. Mas a coisa importante que eu quero mostrar aqui é que, apesar da diferença relativa entre os tipos de dispositivos de armazenamento, esses valores vêm caindo drasticamente nos últimos anos e a tendência é que eles caiam, né? A gente vai ter, claro, efeitos sazonais como esse, por exemplo, que aconteceu agora em 2020 e 2021, causados pela pandemia, mas no longo prazo a ideia é que esses custos caiam, mas que essa distância aqui se mantenha até que uma nova tecnologia seja criada para armazenamento. Tem algumas coisas acontecendo nesse momento. Aqui pegando mais recentemente, né, de 2005 até 2017 mais ou menos, vejam que esses preços se mantêm mais ou menos estáveis, mas estão caindo, e de novo a diferença entre discos SSD, discos rígidos e memória continua valendo aqui. Aqui, para a gente ter uma ideia da diferença relativa de tempo, isso eu gosto de chamar a atenção, porque a gente não consegue raciocinar muito na escala de nanosegundos e microsegundos. Então, o que essa tabela tem de interessante é que ela relativiza o tempo a partir de 1 segundo, como se 0,3 nanosegundos, que é um ciclo típico de CPU, custasse 1 segundo, quanto que os outros tempos iriam ser relativamente. Então, por exemplo, se um ciclo de CPU fosse 1 segundo, né, o acesso à caixa L1 levaria 3 segundos. O acesso à caixa L2 levaria 9 segundos. O acesso à caixa L3 levaria 43 segundos. O acesso à memória geraria 6 minutos.
ao SSD, olha só a diferença de tempo aqui de escala, passaria de 2 a 6 dias. O acesso HD passaria de 1 a 12 meses. Né? Comparativamente, o acesso à internet, por exemplo, de São Francisco e Nova York, levaria 4 anos. E de São Francisco e o Reino Unido, 8 anos. São Francisco para a Austrália, 19 anos. Então vejam a diferença de escala que aqui, na casa dos microsegundos e milissegundos, a gente não consegue raciocinar bem para ter uma ideia da diferença. Mas vejam que se a gente raciocina em termos de segundos, minutos, dias e meses, que são mais próximos do nosso dia a dia, da nossa intuição, vejam a grande diferença de acesso, de tempo de acesso ao tipo de memória, dependendo do tipo de memória. Então veja como é que os HDs eles são muito mais lentos que os SSDs, e são muito mais lentos que a memória, que são muito mais lentas que as caches e assim por diante. Né? Então parte da tecnologia do uso de banco de dados é em tentar garantir o máximo possível que o dado que você está querendo acessar, ele está sempre nos níveis mais altos da memória, porque isso influencia em desempenho. Então vocês vão aqui, tudo que diz respeito ao projeto das estruturas físicas de banco de dados tenta garantir essa propriedade de manter o item de dados nos níveis superiores das estruturas dos dispositivos de armazenamento para a gente evitar esse acesso. Quer dizer, uma ida ao HD é um evento catastrófico do ponto de vista de desempenho, né? Que precisa ser evitado ao máximo. E vocês vão ver que todas as estruturas de dados e memória secundária elas tentam resolver essa questão de o máximo possível tentar manter o dado que eu estou querendo acessar nos níveis superiores da hierarquia de memória. Então a gente vai estudar isso com um detalhe depois. Da mesma maneira, para vocês terem uma ideia da diferença relativa de tamanhos, né? Então se a cache L1 fosse o quarto de uma pessoa, a cache L2 seria uma mansão, uma casa grande cheia de quartos. A cache L3 seria um bairro cheio de casas. Né? E a memória seria, por exemplo, a América Latina inteira, a América do Sul inteira. Né? A gente falar em HD, a gente está falando talvez do sistema planetário, né? com relação ao tamanho, e aí a gente pode chegar no tamanho que a gente quiser. Então, isso para vocês terem uma ideia, então, da diferença relativa dos níveis dos dispositivos de armazenamento com relação ao tempo e com relação ao espaço disponível para armazenamento. Né? Bom, um outro problema muito complicado aqui é o problema de desempenho. Né? Esse gráfico ele compara a evolução da performance dos processadores com relação à performance dos dispositivos de memória ao longo do tempo. Né? Então, usando aqui como referência a lei de Moore, né, que mostra que a capacidade de processamento dos processadores dobrava a cada 1 ano e meio, né, ou seja, 60% melhores a cada ano, né, os dispositivos de memória, os DRAM, por exemplo, a capacidade de entrega de dados, né, de desempenho desses caras, dobrava somente a cada 10 anos, ou 9% ao ano. Né? Então isso ia garantindo a cada ano, aumentando uma diferença de 50%. Então, só para mostrar que os dispositivos de memória não evoluíam do ponto de vista de desempenho na mesma proporção da evolução dos dispositivos de processamento. Né? Isso explica uma razão pela qual a gente tem um problema de gargalo muito importante de memória hoje em todos os sistemas de computação. Gargalo esse que se pretende resolver com estratégias diversas, algumas a gente vai estudar aqui. Bom, falando especificamente agora sobre um tipo de armazenamento que um tipo de dispositivo de armazenamento são os discos magnéticos. Os discos magnéticos, parte do problema que leva esses dispositivos a serem lentos no acesso é que eles são dispositivos mecânicos, né? Onde o acesso aos dados depende da movimentação de dispositivos mecânicos, como esse braço do disco, o pivô de rotação, né? Esse braço do disco é movimentado por uma dobradiça, física mesmo, e isso torna o acesso bastante lento. Né? Então os dados são armazenados aqui na superfície do disco, em setores, né, que estão organizados em trilhas. A gente depois vai estudar isso com mais calma.
Mas a explicação do porquê os discos magnéticos são muito mais lentos do que os outros tipos de dispositivos é justamente porque envolve a movimentação mecânica, a movimentação de dispositivos mecânicos, né? Então, isso é o que explica por que eles são mais lentos. E por que a gente, apesar de precisar dos discos magnéticos para escrever dados, por causa da sua capacidade, por causa do seu preço, a gente paga, por outro lado, em termos de performance e escalabilidade no desempenho dos sistemas. Então, cada disco desse é dividido em regiões anulares, chamadas trilhas. Existem entre 500 e 200 trilhas por superfície, dependendo do disco. Cada trilha é dividida em setores, e a gente tem mais ou menos aí 32 a 128 setores por trilha. Aqui a gente tem uma trilha com vários setores sendo ilustrados. A gente vai estudar isso aqui depois com calma, só para a gente ter uma ideia geral, né? Existe um conjunto de trilhas acessíveis de uma dada posição do braço, que formam um cilindro. Então a leitura é feita desse cilindro, as superfícies elas giram de maneira contínua através desse pivô, e eu preciso de um braço para poder ler um determinado setor na trilha. Depois a gente vai estudar isso aqui com calma, mas só para justificar nesse momento por que os discos magnéticos são extremamente mais lentos do que os outros tipos de dispositivos que a gente está lendo. O tempo de acesso envolve, então, dois momentos: o momento de seek, que é a busca da trilha, o processamento do braço na trilha correta, e a rotação, que é a espera que o setor desejado seja rotacionado até a cabeça de leitura escrita. Também existe o tempo de transferência, que é a transferência dos bits armazenados no setor que está ao alcance da cabeça. A unidade de transferência é um bloco, ou seja, não transferir um bit de cada vez, ou uma palavra de memória de cada vez, mas um bloco, vários bytes de uma vez só. O tempo de acesso, então, é tempo de seek, mais latência rotacional, mais tempo de transferência, mais outros tipos. Para vocês terem uma ideia aqui do que está acontecendo tecnologicamente hoje, os servidores mais caros têm aí um tempo de seek médio da ordem de 4 segundos, em desktops 9 milissegundos, e dispositivos móveis, tipo notebooks, a gente tem aí entre 12 e 15 milissegundos, isso para aqueles que usam discos magnéticos, né? A latência rotacional hoje aí está em torno, varia entre 4.200 e 15.000 RPMs, o que traduzindo para a latência rotacional em milissegundos, a gente tem aqui 7.14 milissegundos até 2 milissegundos para os que têm uma velocidade de giro maior, certo? Então esses dois tempos, o tempo de ciclo e a latência rotacional, é o tempo então que leva para a cabeça se posicionar no setor correto, na trilha correta, e a rotação para a cabeça se posicionar no setor correto toma tempo mecânico, e por isso que os discos magnéticos são extremamente lentos. Os valores de transferência são bem mais palatáveis, né? Entre 2 a 12 megabytes por segundo são transferidos. Isso vai depender de alguns fatores, como o tamanho que vai ser transferido, usualmente um setor é transferido, a velocidade de rotação, a densidade da gravação em bits por polegada, e o diâmetro do disco, que tem geralmente entre 2.5 e 6.25 polegadas. Mas é um tempo negligível com relação aos outros. Existem outros tempos, que é o tempo que leva a CPU para solicitar a operação de unidade de saída, tempo de concorrência na controladora, a concorrência para barramento e memória. Geralmente esses tempos são desprezíveis em comparação de outros tempos. Exemplos de HDs, tem aqui alguns, eu não vou entrar em detalhe para a gente ganhar um tempinho, mas aqui tem alguns exemplos de vários HDs vendidos aí no mercado. A gente vai voltar nesses dados quando a gente for estudar dispositivos de memória secundária com mais detalhe na segunda parte do nosso curso. Bom, falando um pouquinho agora sobre armazenamento flash, são dispositivos semicondutores, ou seja, não são dispositivos mecânicos, para armazenamento não volátil de dados. Eles não têm componentes mecânicos, são em geral entre 100 e 1000 vezes mais rápidos que os magnéticos, são menores, consomem menos energia e são mais robustos. Aqui tem dois exemplinhos de cartões de memória e discos chamados SSDs que usam esse tipo de tecnologia. Existem basicamente dois tipos: os NOR flash, onde os bits são armazenados em portas NOR, que permitem um acesso randômico de leitura e escrita. Geralmente são usados em memória para instrução em sistemas embarcados, mas os que a gente usa no dia a dia usam essa tecnologia NAND flash, onde os bits são armazenados em portas NAND. Eles são mais densos em termos de bits por área,
Acesso é feito por blocos, por exemplo, blocos de 2 KB, 4 KB, etc. O acesso é sequencial similar aos discos magnéticos, são mais baratos e são esses que a gente usa, por exemplo, nos nossos USB keys, nos nossos discos SSDs que equipam vários notebooks hoje um pouco mais caros. Existe um plano de degradação nesses dispositivos que permitem somente um número finito de modificações de exclusão. Tipicamente, eles permitem entre 10 mil a 1 milhão de ciclos de limpeza, ou seja, leitura e exclusão. Isso é parcialmente compensado por software, porque os blocos são remapeados dinamicamente para que as escritas sejam mais uniformes distribuídas. Na prática, essa degradação vai levar centenas de anos para ocorrer, então, muito além da vida humana de alguém que vai usar um dispositivo desses. Então, os discos importantes são esses chamados SSDs, ou discos que usam memória flash. A interface eletrônica deles é compatível com os HDs, você pode chegar e espetar onde está um HD, você pode espetar um SSD, que o seu sistema vai funcionar do mesmo jeito. Os dados são organizados em páginas que tem 0,5 a 4 KB e em blocos semelhantes, do ponto de vista semântico, aos blocos que a gente tem nos HDs magnéticos, onde a gente vai ter 32 a 128 páginas, e mais ou menos é assim que ocorre, e a leitura e a escrita é feita sequencialmente nesses blocos. Por serem eletrônicos, esses dispositivos são muito mais rápidos, né? Têm uma largura de banda maior, mas são também mais caros, né? E, em geral, permitem também um armazenamento maior, em geral menor. Pode ser maior, mas você vai pagar um preço mais caro por isso. Bom, falando um pouco aqui sobre uma questão que é bastante falada hoje, que tem a ver aqui com o uso de banco de dados, e tem a ver com essa história que a gente está falando aqui, que é o conceito de Big Data, né? De onde é que vem essa ideia de Big Data? Vamos falar um pouquinho e voltar de novo àquela questão de armazenamento versus processamento de dados que a gente começou a falar naquele gráfico que a gente viu ainda agora. Hoje em dia, em qualquer aplicação que a gente vê por aí mais séria, conjuntos de dados de terabytes são comuns, né? E volumes na ordem de petabytes começam a surgir com muita frequência. Não é difícil você hoje encontrar empresas que manipulam aí petabytes de dados. Uma tendência clara da tecnologia atual é que a nossa capacidade de armazenar os dados está rapidamente superando a nossa habilidade de processar os dados que armazenamos. Só para ter uma ideia, talvez alguns de vocês tenham em casa HDs com 1 terabyte ou mais de 1 terabyte, né? Sistemas HDs discos magnéticos. Bom, pensem que vocês conseguem armazenar 1 terabyte, mas para, por exemplo, copiar esse 1 terabyte de um HD para o outro, o tempo é muito grande. Por quê? Por causa da largura de banda desse tipo de dispositivo, né? Então, o aumento na capacidade de armazenamento, ele está sobrepujando as melhorias em largura de banda. É até difícil mesmo ler os dados que estão armazenados, né? A capacidade do disco passou de dezenas de megabytes na metade dos anos 80 para alguns terabytes hoje em dia. Por outro lado, a latência e a largura de banda melhoram relativamente pouco, né? A latência melhorou 2 vezes nos últimos 25 anos e a largura de banda talvez 50 vezes nos últimos 25 anos. O fato é que acessar dados em discos magnéticos, mesmo discos SSD, mesmo discos de estado sólido, não é simples, é caro do ponto de vista de desempenho, né? Então, esse é o problema do que se coloca como Big Data, né? Você precisa de maneiras de ler esses dados com eficiência de alguma maneira, né? Qual que é a proposta que se tem atualmente de tecnologia para isso? Então, imagina que você tem um disco de 1 terabyte, né, com determinada largura de banda. Se você, ao invés disso, tem 2 discos, cada um com meio terabyte, com a mesma largura de banda, se você conseguir ler em paralelo esses 2 discos, você dobra a sua capacidade de largura de banda. Se você aumentar isso por 4, você quadruplica e assim por diante. Então a ideia é que, ao invés de você usar um dispositivo único para armazenar e processar seus dados, você armazena e processa esses dados em vários dispositivos de maneira paralela, formando um cluster de processamento, né?
Isso é a ideia do scaling up versus scaling out. Em vez de você ter uma máquina grande o suficiente, uma máquina muito grande para processar seu dado, você pode ter várias máquinas pequenas. Então, a gente está comparando aqui um cluster pequeno de grandes máquinas, né, de processamento paralelo, por exemplo, 16 máquinas de 128 núcleos, com um grande cluster de máquinas mais baratas, máquinas menores, por exemplo, 128 máquinas de 16 núcleos. Né? Então, a ideia de processar grandes volumes de dados, hoje, no estado corrente da tecnologia, tende ao uso de grandes clusters de máquinas mais baratas, se o teu problema é largura de banda, é acessar grande quantidade de volumes de dados em tempo razoável. Né? Isso deu origem a toda uma indústria de cluster de processamento em nuvem que é muito usado hoje em dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então isso aqui só para mostrar, né? Quer dizer, uma máquina grande que tem uma única unidade de memória com vários processadores e um cache, né, vai sofrer para que esses vários processadores acessem esse cache, né, essa memória. Né? Então esse é o tipo de máquina de multiprocessador, um sistema de multiprocessador simétrico, que é menos eficiente do que a ideia de você ter um cluster como esse aqui. Né? Nesse caso eu tenho aqui duas máquinas, né, cada uma com sua CPU, memória, disco, e essas estão ligadas por um switch de dados, com uma latência, por exemplo, aqui de 100 microsegundos. Né? Eles são colocados em um rack, né? Essas máquinas são colocadas em um rack, várias delas, e eu posso ligar esses racks entre si, já tendo aqui um cluster muito grande com muitas máquinas. Né? Cada rack desse aí vai conter, por exemplo, entre 16 e 64 nós processáveis, ou seja, 64 maquininhas como essa daqui. E aí esse é o meu sistema de computação, esse cluster de computação, onde eu posso, por exemplo, acessar paralelamente esses discos para fazer o que eu preciso fazer. Isso é a saída que é dado hoje para aplicações de Big Data, né? Usar cluster desse tipo. Esses vários racks são ligados por um backbone entre 2 e 10 Gbps entre esses racks. Né? Os componentes básicos, então, são essas máquinas pequenas, de baixo custo, né? Que são colocadas num rack. Né? Então aqui tem um rack cheio dessas máquinas. E esses racks são ligados numa infraestrutura como essa aqui, de um data center, formando um cluster de muitas máquinas para processamento distribuído. Certo? Isso me garante que eu posso ter, por exemplo, se eu pegar um servidor, eu vou ter 16 GB de RAM, 100 nanosegundos de acesso e largura de banda de 20 GB na RAM, um disco de 2 TB com 10 milissegundos de tempo de acesso, 200 megabytes por segundo de largura de banda, uma flash de 128 GB, ou seja, um disco SSD 128 GB com 100 microsegundos de acesso e 1 GB por segundo de largura de banda. Quando eu junto várias máquinas dessas, né, num rack, eu vou ter, por exemplo, um rack com 80 servidores, a minha RAM passa para 1 TB, né? A largura de banda é a largura de banda que me é oferecida pelo dispositivo que interliga essas máquinas no rack, que é aí 100 megabytes por segundo. O meu flash passa de 2 terabytes para 160 disco, né, para 160 terabytes, e o meu flash é de 128 gigabytes para 20 terabytes. Então veja, essas máquinas consideradas como uma máquina só, como um cluster só, tem uma capacidade muito grande. Quando eu junto 30 dessas máquinas, eu tenho aí agora 30 terabytes de RAM, 4.8 petabytes de disco, 600 terabytes de memória flash, e agora eu estou com minha largura de banda limitada aqui aos 10 megabytes do meu switch que liga esses caras todos. Então a ideia é que, ao invés de eu usar um sistema desse isoladamente, eu uso clusters cada vez maiores para fazer o processamento que eu preciso, e é assim que tem sido a proposta para a resolução de problemas de acesso a grande quantidade de dados, que se chama, usa-se o termo Big Data para falar sobre isso. Né? Então, se a gente falar aqui, por exemplo, nessa escala, se a gente pegar aqui, desde da RAM local, do disco local,
da RAM do rack, da RAM, do disco do rack, da RAM do data center e do disco do data center, né? Vocês vejam que a latência ela não varia significativamente, a capacidade cresce indefinidamente, né? E a largura de banda ela diminui, mas não diminui tanto assim. A diminuição é bem menor do que eu teria, por exemplo, se eu estivesse usando somente disco de todos os casos, né? Então, isso me dá uma ideia da vantagem de usar esse tipo de hierarquia para fazer processamento de alto desempenho quando a questão é acesso a dados em memória secundária, né? Da mesma maneira, o que eu vou ter aqui do outro lado é a latência crescendo, mas de maneira controlada, o custo caindo de novo, né, quando eu saio de memória para disco, e o número de operações de segundo também, ou seja, a banda vai caindo também, mas de maneira controlada. Vou mostrar aqui para vocês a proposta, por exemplo, como é que funciona um data center do Google, né, que é baseado nessa ideia. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. Então essa é um exemplo de como é que uma estrutura dessa, como a gente viu, deixa eu só... The machines in our data centers are all... Só para dar uma ideia de como é que uma estrutura dessa de armazenamento envolvendo múltiplos... Como é que uma estrutura dessa aqui funciona na prática, nesse caso em um data center do Google, né? Então, muitas empresas, ao invés de manterem os dados armazenados localmente, em discos locais, optam por usar esse tipo de estrutura, que seria muito caro delas manterem localmente, alugam esse tipo de estrutura para poder processar mais rapidamente os seus dados. Só a título de esclarecimento, a gente não estuda essa tecnologia do software necessário para escrever programas para funcionar em clusters. Aqui no curso de Banco de Dados 1, a gente geralmente estuda isso numa outra disciplina que eu dou, uma disciplina optativa chamada Banco de Dados 2, que assim que vocês fizerem Banco de Dados 1, tem toda a ferramental para fazer essa outra disciplina que eu devo oferecer no segundo semestre. Geralmente eu ofereço no segundo semestre. Bom, voltando aqui, o Google não é o único provedor desse tipo de estrutura, né? Existem outros. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our... Um outro exemplo aqui é a estrutura fornecida pela Microsoft, né? É bem interessante esse daqui. Deixa eu passar então esse outro vídeo aqui para vocês. The overarching goal of Project Natick is to evaluate the feasibility of underwater data centers. Phase 1 was just to be able to figure out, can we get computers into a container and can we deploy them in the water without it leaking, and do the computers survive and how well do they last? Phase 2
was to show that we can make it in a manufacturable production scale component. So the container behind me, it fits on a trailer, it fits on a cargo ship, and it allows us to actually build up this data center to any size that we want. Orkney is a great place for this partnership because they've got renewable energy for 100% and more of their grid power. Computers are not designed to work in the environment that we humans operate. So things like oxygen, moisture in the air, that is really bad for computers. It causes corrosion on the components. You also get temperature fluctuations. So the heat from night to day and summer to winter can cause those components to fail. And so we had this theory that if we're in a really stable environment, we're in this cylinder, we've taken all the oxygen out, we've controlled the humidity, no one's walking around, there's nobody bumping things or causing any additional failures, that we'd see better reliability. And so far as we've been monitoring this and the data center that we have on land that are using the same components, we see 1/8 the failure rate in the ocean data center than we do on land. We've got some good data on reliability. We've proven out that we can do this whole deployment process. Now let's finish the story and let's show that we can do the retrieval and we can do the recycling once it does reach end of life, and make sure that that entire cycle is possible. This project gives us the ability to feel like we're working not just on computers, not just on data centers, but on sort of moving forward environmental responsibility as a company and as individuals. I mean, everybody uses the cloud, everybody needs data centers. This need isn't going to go away. We're going to continue to build larger data centers and use more electricity because the demand is there and the demand keeps growing. But how can we do it that's better for the environment and that's just better for us as a people? Então aqui a ideia desse projeto da Microsoft, que é um outro provedor de estruturas de armazenamento de clusters na nuvem, é que ao invés de construir prédios com data centers, eles constroem esses containers redondos, selados, e afundam, que é para resolver o problema de dissipação de energia de calor, né, no fundo do oceano, que é mais gelado, e também resolve o problema de ter que colocar esses equipamentos em espaços físicos, né? Que fica afundado no fundo do mar, onde ninguém vê, não atrapalha ninguém. Então eles têm essa outra ideia, só para mostrar uma curiosidade aí para vocês. Mas isso é um projeto de verdade que está operando. Bom, continuando aqui, a gente falou até agora um pouco sobre uma motivação e por que a gente precisa armazenar dados em memória secundária e maneiras de armazenar. Agora vamos entrar um pouco mais mesmo no assunto do curso, que são falar um pouco sobre banco de dados e conceitos relacionados. Bom, primeiro, banco de dados está em todo lugar, né? Qualquer coisa que você faz na vida hoje tem um banco de dados relacionado com isso, né? Então bancos, cartões de crédito, seguros, impostos, serviços, compra de passagem aérea, qualquer outra coisa vai ter um banco de dados envolvido, né? O mercado hoje, né, disponibiliza vários sistemas gerenciadores de banco de dados, ou SGBDs, né, que são os sistemas que a gente vai estudar aqui no nosso curso, né? Então acostume-se com essa sigla SGBD, ou Sistema de Gerenciadores de Banco de Dados. A maioria dos bancos de dados que estão disponíveis no mercado e são usados são chamados SGBDs relacionais, porque usam o modelo de dados relacional, que a gente já vai falar um pouco sobre eles mais ainda. As empresas que comercializam SGBDs relacionais são entre as maiores do mundo. Aqui são alguns exemplos: Apple, Sybase, IBM, Microsoft, são exemplos de empresas que comercializam esses sistemas, né? Existem sistemas de código aberto, como o MySQL, que é propriedade da Sun e da Oracle desde 2000 e 2009. Era um sistema totalmente aberto, mas a Sun Oracle comprou os direitos um tempo atrás. Desde então, os criadores originais do MySQL criaram o outro sistema chamado MariaDB, que essencialmente é a mesma coisa. E o PostgreSQL também, que é bastante utilizado, também é um sistema de código aberto. Esse ainda que não é proprietário e que é muito utilizado, é muito sofisticado. A gente vai inclusive usar aqui o PostgreSQL no nosso curso de banco de dados 1, como um exemplo. Para ter uma ideia de como é que está o mercado aí de sistemas de gerência de banco de dados, o SGBDs,
em inglês Database Management Systems, DBMS, então DBMS e SGBD são a mesma coisa. O topo ainda dominado pelos sistemas relacionais, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, o PostgreSQL. Esse dado é recente agora, de julho de 2021. Aqui a gente já vai começar a ver alguns sistemas que não são relacionais, como o MongoDB, o Redis, de novo um relacional, o IBM DB2. Aqui aparece Search Engines como Elasticsearch, mas não são propriamente SGBDs. O SQLite, que é relacional, o Cassandra, que é o White Column, de novo o Microsoft Access, MariaDB, que é relacional, e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho no final desse curso, embora a gente não estude esses sistemas aqui em curso de banco de dados. No finalzinho dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas não relacionais e por que eles são importantes e estão ganhando bastante mercado ultimamente. No finalzinho do curso eu devo dar também uma aula extra sobre bancos de dados não relacionais, né, chamados de NoSQL. Mas não tem a ver com esse curso, a gente precisaria de uma outra, muito mais tempo para falar sobre eles. A gente não tem isso em banco de dados 1. De novo, em banco de dados 2 eu cubro esse que é uma disciplina operativa, eu cubro esses sistemas também com mais detalhes, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui ao final. Para dar uma perspectiva aqui histórica de como é que essas coisas aconteceram, vou mostrar para vocês aqui mais um videozinho, que é esse vídeo History of Database, que eu acho muito interessante. Eu também não consegui aqui legenda em português dele, então a gente vai com ele assim mesmo. Depois vocês podem assistir com mais calma no YouTube. Aqui está o endereço do YouTube, bem aqui. E esse QR Code também leva ao mesmo vídeo, se vocês usarem. Deixa eu tocar aqui o vídeo. Our lives are flooded with all kinds of information. Thanks to computer databases. Deixa eu colocar de novo aqui sem legenda, que eu acho que vai melhor. Ele tem uma legenda embutida aqui. Our lives are flooded with all kinds of information. Thanks to computer databases, we interact with information easily and seamlessly on a daily basis. Databases were used to organize information long before the computer age. This Sumerian tablet is an index of medical prescriptions. Ship manifests, card catalogs, and product inventories are also databases. The computer allowed databases to be automated. Early computer databases followed a flat file model, a simple, consecutive list of records. But this format required that computers begin every search at the start of the list and search sequentially. This was a slow way to search and maintain large volumes of records. New, faster databases were needed. Now, child nodes could have multiple parents. But as the database got complicated, it was too hard to manage all those pointers. Ted Codd, a computer scientist. Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu primeiro tirar esse ponteiro, que era difícil de mexer. Usar o ponteiro normal. Acho que a gente parou aqui. Efficient. Maintain large volumes of records. New, faster databases were needed that were expandable, reliable, and efficient. In the mid-1960s, IBM used a hierarchical model for their information management system, IMS. This tree-like structure, with parent nodes pointing to child nodes, was successfully used by NASA to manage drawings for the lunar lander.
A more flexible network model was developed by GE's Charles Bachman. Now, child nodes could have multiple parents. But as the database got complicated, it was too hard to manage all those pointers. Ted Codd, a computer scientist at IBM, had a better idea. His relational database model, which he first proposed in 1970, organized a body of data into simple tables of related information. There were no pointers to maintain because tables are connected only by having matching data fields. This made it easier to access, merge, and change data. C.J. Date, an IBM instructor and author, was convinced that the relational database was a better model. Codd and Date wrote papers, lectured, and debated its merits. But Codd's relational database competed with another IBM product, the profitable IMS. So IBM was slow to support the new idea. In 1973, Michael Stonebreaker's team at UC Berkeley used Codd's idea to create the Ingress Relational Database, making it freely available for a modest fee. Several companies used it as the basis for successful commercial products. It took until 1975 for IBM to produce an experimental relational database named System R. It used a structured query language developed by IBM's Don Chamberlain and Raymond Boyce to search and modify data. A young entrepreneur named Larry Ellison was also intrigued with Codd's ideas. In 1977, he put up $2,000 of his own money to start a software company with Bob Miner and Ed Oates. Their mission? Develop and sell the first commercially available relational database compatible with IBM System R. Their flagship product was Oracle, which shipped in 1979. The first version ran on mini-computers, but by 1983, the company had rewritten it to run on many more computer systems, including IBM PCs and mainframes. Oracle quickly became profitable. In 1983, IBM finally released a full-fledged commercial relational database, DB2, for mainframe. Cortou aqui de novo, deixa eu ver se eu pego. 3 frames. But it was too late for IBM to dominate the mini-computer market, and Oracle was already selling to IBM's customers. Oracle had adopted Ted Codd's relational database concept early when his own employer, IBM, wouldn't, and Oracle became one of the largest software companies in the world. Its success helped relational databases become the way much of our computer data is organized. Working, communicating, shopping, relaxing. Nearly everywhere we go, data is gathered, organized, and made accessible. In this age of information, a database is never far away. Então, encorajo vocês a assistirem de novo esse vídeo com mais calma depois, para quem não conseguiu entender muito bem. Mas a moral da história aqui é que os sistemas relacionais que apareceram lá pelo trabalho teórico do Ted Codd na década de 70 e foram implementados em seguida pelo C.J. Date e depois pelo Michael Stonebreaker, que é um cara que a gente vai falar muito aqui no nosso curso, são hoje a tecnologia dominante na indústria de bancos de dados, como vocês já puderam ver aqui, como a gente viu. Opa, só um minutinho que estou. Como vocês já puderam ver aqui nesse ranking que eu mostrei, né? A maioria dos sistemas hoje ainda é relacional, embora existam alguns sistemas no SQL, no mercado, muito importantes hoje em dia. Depois a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre eles. Bom, então aqui no curso de Banco de Dados 1, a gente vai estudar basicamente o modelo relacional, como que ele é implementado, como é que ele é usado e como é que eu uso ele para construir aplicações. Vai estudar em muitos detalhes o modelo de dados relacional
e a linguagem associada à modalidade relacional, que é a linguagem SQL, da sigla SQL. Certo? Bom, fazendo um pouquinho agora uma comparação ao que acontecia antes da gente ter bancos de dados. Né? Antes de a gente ter banco de dados, os programas tinham que manter os dados em arquivos, que são coleções de informação com estrutura implícita. Então, operações que eram disponibilizadas para arquivos é criar um arquivo, remover um arquivo, abrir um arquivo, fechar um arquivo, renomear, escrever, buscar, etc. Esses arquivos geralmente eram acessados por algoritmos chamados métodos de acesso que implementam essas operações com base na organização interna dos arquivos. A gente vai estudar isso na segunda parte do curso, mas dependendo como são organizados internamente os arquivos, como é que é a estrutura por trás desses arquivos, os métodos de acesso variam. Exemplos, arquivos de clientes e arquivos de produtos podem exigir diferentes métodos de acesso. O problema com os sistemas de arquivo e o que levou à criação da tecnologia de banco de dados é que toda operação ao acesso sobre os dados é feita por um programa, mesmo que um programa pequeno. Alguém tem que escrever código para isso. Outro problema é que os dados são redundantes, né? Em geral, eles têm que ser redundantes para permitir a utilização dos dados de várias maneiras diferentes. E a forma da representação dos dados influencia a forma com que as operações são implementadas, o que não é muito eficiente. Um problema muito importante também é que vão ocorrer inconsistências quando muitos programas acessam o mesmo arquivo de forma concorrente. A gente já falou aqui que um item de dados que está em disco, ele é copiado na memória do programa que precisa acessar esses dados. Então, se eu tenho dois programas acessando, eu tenho duas cópias. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Pronto, já agora eu vou mostrar um exemplo. Então, suponha que eu tenho aqui um item no banco de dados, esse item X, né, que está no banco de dados. Eu tenho um programa, que está na memória, eu tenho um programa 2 que está na memória. Cada programa desse tem o seu próprio espaço de endereçamento de memória. Certo? Então, no tempo T0, X tem o valor 10. No tempo T1, o primeiro programa lê o valor de X e o valor de X que está no banco de dados, que, portanto, é lido para a memória, que o programa 1 enxerga, é o valor 10. Certo? No tempo T2, o mesmo programa 1 faz uma operação sobre o item X, que é X sobre X menos 4. Observem que nesse momento o valor conhecido pelo programa 1 em memória passa a ser 6, mas o valor do banco de dados continua 10, porque o que eu mudei foi a minha cópia do item de dados X que está em memória. Isso não alterou o valor do banco de dados, certo? Esse valor é alterado quando eu executo a operação escreva X, que vai escrever a minha cópia que está em memória no meu programa no disco. Então, nesse momento, eu tenho aqui o valor 6 corretamente, né? Então, ele pegou 10, leu, trouxe para a memória, subtraiu X, escreveu e ficou 6 no banco de dados. Então, isso termina a operação. O programa 1 terminou, o programa 2, então, começou, leu o valor X, que era 6, fez na sua cópia de memória, X recebe X mais 2, então, nesse momento, X em memória para o programa 2 vale 8, mas para o programa, para o dado no disco continua 6, até que eu escrevo 8 e meu programa termina. Né? Então veja aqui que o que aconteceu foi que eu tenho um acesso serial aos dados, ou seja, o programa 2 só começou a funcionar no tempo T5 depois que o programa 1 terminou no instante tempo T4. Não é isso que acontece no sistema de computação real, certo? Isso aqui acontece no Pony Computer, mas no sistema de computação real não é o que ocorre. O que acontece no sistema de computação real é o seguinte: o programa 1 começa a operar, então no tempo T0 o banco de dados tem o valor X, então o programa 1 leu o valor X em memória, fez X, recebe X menos 4, e nesse momento o programa 2 começou a operar, começou a executar antes que o programa 1 terminasse. Por que isso ocorre? Porque os sistemas de computação preemptam o processamento de dados. Então essa instrução foi executada e o programa 1 perdeu o controle do processador, que foi entregue para o programa 2 que começou a operar. Né? Então vejo que nesse momento o valor conhecido de X para o programa 1 era 6, mas o valor em disco continuava sendo 10. O programa 2 então começou a operar, executou a sua primeira instrução no tempo T3 e leu. Então aqui ocorreu a preempção, né, desse programa 1 para a memória, entrou o programa 2. Então nesse momento
o programa 2 lê um valor sujo, né? Porque o programa 1 já tinha modificado para 6, certo? Nesse momento, então, ele fez x recebe x mais 2, que então tem o valor 12, né? Deveria ter o valor 12, mas quando eu escrevi, aí perdi de novo. O programa 2 perdeu o processador, iniciou o programa 1, e aqui eu vou ter o valor, escrevendo em x no banco de dados, o valor que o programa 1 conhecia, que é 6. Então aqui vai ser escrito 6 e isso está errado, né? Porque esse valor já foi modificado pelo programa 1. O programa 2 então escreve, termina, o programa 2 escreve por cima do 6, escreve 8, porque ele fez 10, na verdade 12, né? Deveria escrever aqui, tem um errinho aqui, deveria escrever 12, mas acho que vocês pegaram aqui a questão, e aí eu vou ter o valor errado. Então, nesse caso, diferente do caso anterior, eu tenho um acesso concorrente ao item de dados X no meu banco de dados. Certo? Então, nesse caso, como eu não controlei a concorrência, isso pode acontecer de fato no sistema computacional, e aqui reside o problema de acesso concorrente aos bancos de dados. Certo? E por isso que na abordagem comum de arquivos isso aqui poderia acontecer. Os bancos de dados evitam que isso aconteça, a gente vai estudar como é que isso é feito na terceira parte do nosso curso. Por enquanto, só quero mostrar para vocês que existe esse problema, né? Se a gente for comparar, então, a tecnologia de banco de dados com a tecnologia de arquivos, a gente vai ver que os bancos de dados são autocontidos, né? Nos arquivos, a descrição dos dados está codificada no programa. Nos bancos de dados, eu tenho metadados, são armazenados no próprio banco de dados e um catálogo. Nos bancos de dados, eu tenho isolamento entre dados e programas. As mudanças na estrutura de um arquivo, por exemplo, criação de novo campo, implicam, no caso dos arquivos, em que todos os programas devem ser alterados. Nos bancos de dados, a mudança no catálogo é refletida no programa quando a estrutura é alterada, né? Eu não preciso me preocupar com essas mudanças. Os bancos de dados fornecem uma abstração de dados, né, que é onde a manipulação de dados é feita usando uma abstração de nível lógico, independente de como os dados estão armazenados fisicamente em memória secundária. Modificação na estrutura física não afetam a representação do nível conceito, no nível lógico. Né? Se vocês quiserem pensar de uma maneira abstrata, por exemplo, um grafo, né, que é uma estrutura de dados de nível lógico, ele tem várias maneiras de ser implementado no nível físico, né? Os bancos de dados oferecem para a gente uma abstração do mesmo nível, do nível lógico. No caso do modelo relacional, essa abstração é a abstração de tabelas, né, que é uma estrutura lógica, mas tem várias maneiras de implementar. A gente vai estudar isso com detalhes na parte 2 do nosso curso. Suporte a múltiplas visões. Diferentes usuários podem ter visões diferentes dos mesmos dados, sem que seja necessário gerar fisicamente cada visão. Por exemplo, eu posso ter um banco de dados contendo médias de preços dos produtos, mas eu não preciso armazenar essas médias desde que eu tenha os preços. Eu posso mostrar uma visão onde só aparecem as médias, né? Eu também posso definir regras de restrição de integridade dos dados. Uma restrição de integridade de um banco de dados é uma propriedade que restringe os possíveis estados dos dados armazenados podem assumir. Por exemplo, se eu disser que determinado campo do meu banco de dados, que é a idade do estudante, só pode ter valores maior que 15, o banco de dados vai tentar manter essa integridade independente das minhas aplicações. Ou, por exemplo, eu só posso ter estudantes de banco de dados 1 se forem alunos de formação ou de ciência da computação. Então, se houver algum caso em que o campo disciplina é BD1 e o curso não é sistema de informação e nem ciência da computação, o SGBD não deixa, o sistema não deixa que isso aconteça, né? A gente diz que o banco de dados é consistente e todas as restrições de integridade são satisfeitas sempre que o BD sofre alterações. Cada operação que recebe o BD em um estado consistente e devolve o banco de dados em um estado consistente. Como é que o banco de dados consegue garantir essas propriedades? Bom, o truque está exatamente no uso de um sistema que intermedia todas as operações entre os programas de aplicação e os dados propriamente armazenados, que é exatamente esse software chamado Sistema de Gerenciador de Banco de Dados. Então, ao invés dos programas de aplicação acessarem diretamente os meus arquivos de dados, né, arquivo A, B, C, quem faz esse trabalho de intermediação é o SGBD.
né? Então eu sempre vou ter esse sistema, que é o sistema gerenciador de banco de dados, para o qual os programas de aplicação vão fazer a requisição e o SGBD é que faz o acesso aos dados e não os programas de aplicação. Então essa é o truque, né? E o que a gente vai estudar aqui no curso de Banco de Dados 1 é justamente como é que esse cara aqui funciona, né? Quais são as propriedades, quais são as maneiras de implementar esse tipo de sistema. A gente vai ver isso em muitos detalhes aqui no curso de Banco de Dados 1. Mas esse é o truque. Então, em vez de programa de aplicação, cada um independentemente acessar os dados que estão aqui embaixo, tudo é intermediado pelo SGBD. Vantagem da abordagem de banco de dados: armazenamento de dados persistente. Eu tenho acesso eficiente a grandes volumes de dados armazenados em memória secundária de forma persistente. Eu vou ter interfaces de programação que permitem acessar e modificar os dados usando linguagens específicas com alto poder expressivo. Query Language, tipicamente no caso dos relacionais, vai se usar a SQL, ou Structured Query Language. A gente vai estudar aqui bastante, agora na primeira parte do curso mesmo, vamos estudar bastante a SQL, dando flexibilidade ao gerenciamento de transações. E ele também tem o gerenciamento de transações, que dá suporte ao acesso concorrente de dados. A gente vai estudar isso com muito detalhe na parte 3 do nosso curso. Isso é super importante para evitar problemas de consistência. Aspectos importantes que a gente vai estudar então no curso de Banco de Dados 1. Modelagem e projeto de banco de dados, que é a definição de questões importantes para um banco de dados antes da sua implementação. Programação de banco de dados, consulta e operação para atualização dos dados. E vamos também estudar a implementação de SGBDs, que é o entendimento de como funcionam os componentes para tirar melhor proveito dos SGBDs. Basicamente a gente vai começar por aqui, pela parte de programação. A gente vai estudar o modelo relacional e como é que ele é usado para desenvolver aplicações. Depois vamos falar sobre a implementação de SGBDs e depois de modelagem de projeto de banco de dados. Basicamente a estrutura do nosso curso. Algumas definições básicas, então, para a gente se referir aqui. Um banco de dados é uma coleção de dados sobre um determinado domínio de aplicações mantido em meio digital. Dados armazenados no banco de dados são fatos que podem ser registrados e que têm um significado implícito. Então, pessoal, aqui no nosso curso, a gente chama de banco de dados a coleção de dados. Coloquialmente, as pessoas dizem que um SGBD é um banco de dados. Então, fala sobre banco de dados Oracle, banco de dados MySQL, banco de dados PostgreSQL. Mas, de fato, esse nome, esses sistemas, eles são SGBDs ou DBMS, né? São sistemas gerenciadores de banco de dados. O banco de dados é a coleção de dados que é mantida por esses sistemas, tá certo? Então, embora a gente coloquialmente chame esses caras de banco de dados, isso não é um problema grave, aqui no curso de banco de dados onde a gente vai reforçar essa terminologia e usar o termo banco de dados não para o SGBD, mas para os dados em si, tá certo? Geralmente um banco de dados ele representa um mini-mundo, ou seja, uma parte do mundo real sobre o qual são armazenados dados de interesse. De forma geral, um banco de dados é uma representação abstrata de um mini-mundo em meio digital. Então a gente chama de mini-mundo porque, por exemplo, se eu quero representar no banco de dados os dados de uma universidade, eu não vou representar todo e qualquer dado, somente os dados que são diferentes, ou seja, uma parte desse banco, do conjunto total de dados que existem, que a gente chama aqui de mini-mundo, tá certo? Agora sim, o sistema de gerenciador de banco de dados é o software ou o sistema que viabiliza a criação e manutenção de bancos de dados. Então, aqueles sistemas que a gente viu, Oracle, MySQL, PostgreSQL, até os não relacionais, MongoDB, Cassandra, Bigtable do Google, são sistemas de gerenciadores de banco de dados e não bancos de dados, tá certo? Então, de novo, reforçando aqui a terminologia, banco de dados é o conjunto de dados. O software que faz o acesso, que intermedia o acesso ao banco de dados é o SGBD ou o sistema de gerenciador de banco de dados. E tem uma outra palavrinha que é usada bastante, que são sistemas de banco de dados. Sistemas de banco de dados são o software ou o sistema que manipula um banco de dados através de um SGBD, ou seja, são as aplicações. Então, uma aplicação que usa um SGBD para acessar um banco de dados é chamado sistema de banco de dados. Então, 3 conceitos: banco de dados são os dados, SGBD, o software que é usado para acessar o banco de dados, e o sistema de banco de dados é o software que é uma aplicação que usa o SGBD para acessar os bancos de dados, tá certo? Vocês vão ouvir muitos livros desses que a gente tem na nossa biografia, usa o termo Database Systems, ou sistemas de banco de dados, porque justamente se estuda como é que se constrói sistemas que acessam bancos de dados, tá certo? Então, 3 conceitos importantes para vocês lembrarem, né? O conceito de banco de dados,
que é a coleção de dados, SGBD, o software que acessa o banco de dados, que viabiliza a criação e manutenção de banco de dados, e o sistema de banco de dados, que é um software que usa o SGBD para manipular o banco de dados. O que a gente programa, o que a gente desenvolve, geralmente são sistemas de banco de dados. Então, as folhas de pagamento, sistemas de automação bancária, sistemas de compra de passagem, sistemas de comércio eletrônico, são sistemas de banco de dados, enquanto que os SGBDs, o Oracle, o MySQL, o MongoDB são SGBDs, beleza? Funcionalidades típicas de um SGBD. Ele permite a definição de um banco de dados em termos dos tipos de dados, das estruturas e das restrições. Permite construção do banco de dados, armazenamento e manutenção dos dados em meio de armazenamento secundário. Então, um banco de dados é feito para tratar dados em memória secundária. Por isso que a gente se preocupou de falar um pouquinho antes, né, sobre a memória secundária. Manipulação de dados, consultas, inserções, remoções e modificações dos dados armazenados. Processamento concorrente compartilhado por um conjunto de usuários e programas de forma a manter os dados válidos e consistentes. E também recuperação de falhas e erros, porque quando ocorrem falhas e erros no sistema também, nos dados também, é papel dos SGBDs manter isso sob controle. Funcionalidades típicas ainda, proteção e medidas de segurança contra acesso não autorizado, processamento ativo para tomada de decisões e resposta a alterações dos dados, apresentação e visualização de dados também são características que geralmente são suportadas por SGBDs. Aqui tem uma arquitetura de um SGBD, né, onde a gente tem vários componentes, nós temos os programas de aplicação, um pré-compilador para alguma linguagem hospedeira, por exemplo, eu poder programar em Python, em C, acessando meus bancos de dados. Eu tenho um componente que cuida dos dados armazenados, tenho um processador de execução de consultas, tenho um processador de consultas, um compilador dessa linguagem, né? Tem um catálogo onde são mantidas informações sobre os dados, e lá embaixo eu tenho os bancos de dados. Então esse cara aqui é um SGBD. A gente vai estudar depois essa arquitetura com mais detalhes na parte 2 do curso, quando a gente for falar sobre processamento de consultas. A abordagem de banco de dados, geralmente a gente fala que eles têm uma natureza autodescritiva, porque o SGBD armazena dados e informações sobre os dados ou sobre os metadados, ou seja, sobre os dados dos dados, né? Isso permite que o SGBD possa trabalhar com diversos bancos de dados, independente do banco de dados específico, enquanto que os programas precisam ter informação codificada sobre a estrutura dos dados no próprio programa. Os SGBDs não precisam disso. Isolamento entre programas e dados garante que mudanças na estrutura do banco de dados não impliquem alterações nos programas que acessam os SGBDs e assim por diante. Abstração de dados, modelos de dados são usados para fornecer aos usuários uma abstração de bancos de dados, escondendo os detalhes de como os dados são armazenados internamente. Suporte a múltiplas visões de dados. Cada usuário pode ter uma visão distinta do banco de dados de acordo com o seu interesse. Os bancos de dados permitem o compartilhamento dos dados e processamento de transações de multiusuário, onde um conjunto de usuários concorrentes possam recuperar e atualizar os dados sem que haja problema de inconsistência nos dados. E os SGBDs têm mecanismos de controle de concorrência para garantir o isolamento e a efetividade das ações de cada transação independente de cada usuário, de cada sistema. Aqui tem um conceito muito importante que costuma atrapalhar bastante aí os alunos, que é o conceito de modelo de dados. O que é um modelo de dados? Aqui eu peço, por favor, que vocês esqueçam um pouco o que vocês estudaram no passado, alguma coisa que vocês estudado sobre banco de dados, porque geralmente as pessoas ensinam esse conceito errado. Então eu vou dar aqui o conceito que é aceito na literatura de banco de dados e a gente vai seguir ele, tá certo? Então o que é um modelo de dados? Um modelo de dados é uma linguagem, é um conjunto de conceitos que pode ser usado para descrever a estrutura de um banco de dados, os tipos de dados, os relacionamentos e restrições. Ele também pode incluir especificações das operações, como consultas e atualizações nos bancos de dados. Então existem várias categorias de modelos de dados, né? Existem os modelos conceituados de alto nível, como o modelo ER, os modelos semânticos e até o diagrama de classes UML também pode ser considerado como modelo de dados. Existem os modelos de representação e de implementação, como os modelos orientados a objeto, objeto relacional, ou o próprio modelo relacional, e os modelos de dados físicos ou de baixo nível, que são basicamente os métodos de acesso muito conhecido, que era usado lá pela IBM no início, quando vocês viram no vídeo, que é o ISAM. Né? A gente vai estudar alguns métodos de acesso na parte 2 desse curso aqui. O esquema ou a estrutura de um banco de dados é uma descrição da estrutura do banco de dados. Ele é especificado no momento do projeto do banco de dados, ele não muda com frequência e geralmente ele é representado por um diagrama, que é uma representação gráfica de um esquema de banco de dados. Quando vocês quiserem falar sobre a estrutura de um banco de dados, vocês vão usar a palavra esquema e não modelo. O modelo é a linguagem que eu uso para descrever o esquema.
E o conteúdo, ou os dados que estão armazenados em determinado momento, de acordo com o esquema, é chamado de instância ou estado, que é o conjunto de dados existentes de um banco de dados num certo instante. Ele muda com frequência e cada mudança produz uma nova instância. Cada vez que eu modifico um item de dados no meu banco de dados, cada vez que eu insiro um item de dados no meu banco de dados, cada vez que eu removo um item de dados do meu banco de dados, eu tenho uma nova instância, um novo estado. O que eu sei é que essas modificações ela tem que respeitar a estrutura ou o esquema de banco de dados. Então, sempre que a gente falar em esquema, pense em estrutura. Toda vez que a gente falar em estado dos dados, a gente está falando das instâncias. Então, o estado do banco de dados é o conteúdo do banco de dados em um dado momento. Eu tenho o estado inicial, que é quando o banco de dados é carregado, e o estado é válido quando ele satisfaz todas as estruturas, satisfaz a estrutura e as restrições do esquema. Então, por exemplo, a estrutura define por exemplo, o tipo de cada item de dados, né? Então, o esquema é válido quando esses tipos são respeitados, né? É usado corretamente. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo de um esquema de banco de dados. Esse é um esquema de um banco de dados que usa um modelo chamado entidade de relacionamento, que a gente vai estudar na parte 4 aqui do curso. Esse esquema do banco de dados, essa estrutura do banco de dados, usa aqui uma notação gráfica, né? Onde eu tenho aqui esses losangos, essas elipses, esses losangos, esses retângulos, eles têm uma semântica que a gente vai estudar depois com calma. Eu quero explicar para vocês, e quero que vocês entendam bem isso, é que isso que a gente está vendo aqui não é um modelo de dados, tá certo? É um esquema, é a descrição da estrutura de um banco de dados. Muita gente ensina, e é muito coloquial isso em empresas, que use o nome modelo para isso, mas a literatura de banco de dados chama isso de esquema, e a gente vai adotar essa mesma terminologia aqui no curso de banco de dados 1, tudo bem? Então chama um esquema, nesse caso é um esquema R, porque usa o modelo de dados da entidade de relacionamento, aí sim, que é a linguagem que eu uso para descrever esses dados. Eu tenho aqui um outro esquema de um banco de dados que usa uma outra linguagem, nesse caso usa a notação UML, ou seja, é a estrutura de um banco de dados descrita de uma outra maneira, ou seja, é um esquema, nesse caso um esquema orientado a objetos, que usa a notação UML. Né? Então essa estrutura de dados, a estrutura de um banco de dados usando uma linguagem, e aqui a estrutura talvez do mesmo banco de dados, usando uma outra linguagem, ou seja, são duas maneiras de descrever o esquema do banco de dados. Essa linguagem que eu uso para descrever o esquema é que eu chamo de modelo. Então, nesse caso eu uso um tipo de modelo para construir esquema, esse aqui é um outro tipo de modelo para construir esquema. A gente vai depois, na quarta parte do curso, vai estudar um pouco a diferença e as vantagens dos vários modelos. Essa é uma outra maneira de descrever a banco de dados, nesse caso usando uma estrutura de esquema relacional, né? Onde eu tenho os meus dados representados como tabelas, né? E essas tabelas têm ligações que são chamadas chaves estrangeiras. A gente vai estudar isso na segunda parte do curso em detalhe. De novo, uma outra maneira de representar um banco de dados via diagramas, usando uma linguagem, usando outra linguagem, usando uma terceira linguagem. A linguagem aqui a gente está chamando de modelo, e a descrição do banco de dados é chamado de esquema, tá certo? Então, de novo, reforçando, esquema é estrutura, tudo bem? Aqui uma outra maneira de escrever um esquema relacional, o esquema de banco de dados relacional, só que nesse caso a linguagem usada é a SQL, tá certo? A linguagem é SQL. E aqui eu tenho uma instância daquele banco de dados, onde minhas tabelas estão com os dados. Então, a cada momento eu olho, tiro uma fotografia do meu banco de dados, e aqui eu tenho representado então uma instância de um banco de dados relacional usando tabelas. A gente vai estudar isso aqui com calma. Esses conceitos agora podem parecer um pouco abstratos. À medida que a gente for avançando, isso vai ficando um pouquinho menos abstrato, um pouquinho mais concreto. A atividade de construir um banco de dados é chamada de projeto do banco de dados. O projeto de banco de dados é o processo sistemático da construção de um banco de dados. Tipicamente envolve 4 fases: projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico e a codificação desse banco de dados num SGBD específico. A gente vai estudar isso na quarta parte do nosso curso, tudo bem? Então, aqui está detalhando cada uma dessas fases. Projeto conceitual captura a essência dos requisitos. Projeto lógico traduz o esquema conceitual no esquema lógico. Projeto físico, enriquecimento do esquema lógico com detalhes sobre, por exemplo, indexação. Finalmente, codificação em um banco de dados de acordo com o esquema físico. Aqui, então, é um esquema diagramático de como é que um banco de dados, um projeto de banco de dados. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas no final do curso a gente vai estudar isso em detalhe. Só para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou passar um pouquinho rápido nisso aqui.
Vou passar então também sobre o projeto conceitual. Esses conceitos todos a gente vai estudar com calma depois. Eu vou ganhar um tempinho aqui e vou passar eles agora, tudo bem? Bom, para a gente finalizar aqui, vou falar um pouquinho sobre os sistemas NoSQL, que chamam geralmente muita atenção dos alunos. Então, para não ter confusão e para vocês entenderem onde é que o nosso curso está situado, né? Vou falar um pouquinho sobre eles aqui rapidamente. Vou gastar aqui uns 10, 15 minutos. A sigla NoSQL é usada para definir sistemas Not Only SQL. É uma família de sistemas para armazenamento de dados voltados para escalabilidade em aplicações transacionais simples, aplicações que usam transações. Então, quando eu estou falando de NoSQL, eu não estou falando de um sistema específico e nem estou falando de um modelo de dados específico. Estou falando de uma família de sistemas com várias características diferentes entre si. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Algumas características-chave desses sistemas são execução de operações simples, horizontalmente escaláveis em um cluster. Os sistemas NoSQL geralmente fazem muito sentido de serem usados em clusters computacionais como aqueles que a gente viu lá, né? Eles não fazem muito sentido fora desse ambiente, tá certo? Porque eles são preparados especificamente para usar nesse tipo de ambientes, embora muita gente use, tá certo? Os dados são distribuídos e replicados nos nós do cluster, aproveitando a infraestrutura de sistemas de arquivos distribuídos, aqueles que a gente viu lá atrás. Existe um protocolo e uma interface simples de chamada de funções, ao invés do SQL, da linguagem SQL, como tem nos sistemas relacionais. E existem modelos de concorrência mais simples que não garantem todas as propriedades chamadas ACID, que a gente vai estudar, são as propriedades de um SGBD relacional que garantem a consistência dos dados. Ou seja, não há garantia de consistência muito exacerbada nos sistemas NoSQL, né? É uma característica desse tipo de sistema, e isso é para ganhar desempenho. Os índices distribuídos e RAM para poder, dentro do cluster, para poder garantir o melhor desempenho. De novo, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre esses sistemas com mais detalhe numa ou mais aulas extras que eu devo dar no fim do curso. Então não vou entrar em muito detalhe agora, é mais para posicionar vocês com relação ao que a gente está estudando nesse curso, porque há muito buchicho, muito burburinho em cima do sistema de NoSQL hoje, para vocês não acharem que estão estudando alguma coisa inútil, né? Eu preciso caracterizar a diferença entre os modelos relacionais, o modelo relacional e o NoSQL, preciso entenderem que as duas coisas são importantes e devem coexistir em qualquer ambiente. Um pouquinho de história, né? No final da década de 2000, foram criadas plataformas de sistemas analíticos, né? Para análise, de processamento analítico, chamado OLAP, usando sistemas como MapReduce e Hadoop, estavam bem estabelecidos. E do outro lado a gente tinha os processamentos transacionais de SGBDs relacionais, não eram adequados para rodar de forma escalável em clusters. Então algumas empresas dessas Big Techs, como o Google e a Amazon, criaram sistemas OLTP escaláveis para clusters que não usam o modelo relacional. Exemplos disso são um sistema chamado Bigtable, um sistema chamado DynamoDB, criado pela Amazon. Em 2010, começaram a sair vários sistemas, até 2010. Voldemort, Cassandra, Dynamite, HBase, Hypertable, CouchDB, MongoDB, Neo4j são alguns desses sistemas. Esse artigo que saiu em 2010, do Cattell, Scalable SQL and NoSQL Data Stores, dá uma contextualizada nessa historinha aí. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que a saída para que os sistemas relacionais, para que os sistemas SGBDs pudessem rodar em cluster, era abandonar um pouquinho o sistema relacional e criar sistemas que não usam esse modelo relacional, como os sistemas que a gente vai estudar aqui no curso. Tá certo? Isso não quer dizer que os sistemas relacionais não sirvam para nada, isso é muito importante entender, e é muito importante que a gente conheça os sistemas relacionais, até poder fazer contraste com esses aqui. Bom, se a gente pegar aqui o NoSQL Database.org, que é uma organização de profissionais envolvidos com esse tipo de sistema, eles definem como o NoSQL como a próxima geração de banco de dados, sendo a maior parte deles com alguns pontos em comuns. Eles não são relacionais, são distribuídos, têm código aberto, são horizontalmente escaláveis no sentido que eles podem rodar em clusters. A intenção era originar e desenvolver bancos de dados modernos para a escala da web. O movimento começou a partir de 2009, está crescendo rapidamente, é um super sucesso hoje em dia. Muitas vezes mais características se aplicam, como suporte à replicação, fácil, em esquemas, API simples, consistência eventual, ou seja, não usa propriedade ácidos relacionais. A gente vai estudar propriedades ácidas na terceira parte do curso. Trata um grande volume de dados e muitas outras, tá certo?
Eles se dividem basicamente em 4 categorias, os Key Value Stores, um exemplo é o Redis, Columnar Stores ou White Column Stores, 2 exemplos, o Bigtable da Google e o Cassandra da Apache, os Document Stores ou Document Database, o mais conhecido é o MongoDB, mas existe o CouchDB também, e os Graph Database, por exemplo, o Neo4j, que é um desses sistemas que usa, nesse caso, um modelo baseado em grafos. Né? Falando um pouquinho aqui sobre os Key Value Stores, eles armazenam pares de chave-valor de forma distribuída. Chaves geralmente são de tipos primitivos, como inteiros, strings, vetor de bytes, etc. Os valores podem ser tipos primitivos ou complexos. Por exemplo, você pode ter um valor que é um arquivo JSON, uma URL, um XML, um fragmento de HTML. A estrutura é geralmente opaca para o sistema, ele não sabe muito bem o que está armazenando. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho uma chave e eu tenho um valor aqui, várias coisas que são armazenadas. Tem aqui os Columnar ou White Column Stores. São dados representados em um formato tabular de linhas e um número fixo de famílias de colunas. Eles, caras, de certa maneira, eles generalizam o relacional baseados na ideia dos Key Value Stores, né? Onde eu posso armazenar em cada chave várias tabelas diferentes. Né? Então, são uma espécie de generalização do modelo relacional muito utilizados. Document Stores, que são Key Value Stores estendidos, nos quais o valor é representado por um documento codificado em formato semi-estruturado, como XML, JSON ou Binary JSON. O documento possui um esquema flexível, sendo possível adicionar e remover atributos em tempo de execução. O atributo tem um nome ou vários nomes, né? Diferente do relacional, onde as estruturas são fixas. Diferente do conteúdo opaco dos Key Value Stores, o formato de documentos, nesse caso de sistemas, é conhecido e eu posso acessar os campos internos do documento. E os Graph Databases são sistemas para armazenar de grafos de maneira eficiente. Fornece conjunto de operações para consultas e análise de grafos de forma eficiente, baseia-se na teoria de grafos e garante propriedades matemáticas desse tipo de grafos. Né? Eles são diferentes do anterior porque não utilizam a ideia de agregados, de coisas que estão agregadas sobre chaves. De certa forma, eles também generalizam os relacionais, né? Porque seria um relacional onde os registros estão espalhados e são ligados na forma de grafos. Tá certo? Então, tem uma infinidade desses sistemas. Esse mapinha mostra aqui onde é que mais ou menos estão posicionados alguns desses sistemas. Então, aqui no SQL estão os Key Values, o Bigtable, os grafos, né? Tem os relacionais que estão aqui, vários que existem, o Oracle, IBM, SQL Server, a SQL Server, vários outros, né? Então, isso aqui é um pouco do mapa dos sistemas que existem por aí no mercado, né? Como eu já mostrei antes, né, alguns sistemas desses não relacionais já aparecem aqui entre as DB engines mais populares, né? Então aqui o MongoDB, o Redis, né, o Cassandra, o Hive, né? São sistemas não relacionais, embora o Hive aqui esteja classificado como relacional. Se a gente for olhar para o mercado de trabalho, muita gente está hoje interessado em aprender sobre sistemas NoSQL, então convido todos que estão interessados em, assim que terminar o curso de Banco de Dados 1, fazer também o curso de Banco de Dados 2, que é a sequência de Banco de Dados 1, onde a gente estuda com mais detalhes esses sistemas NoSQL, tá certo? Tem vários fatores motivadores, a necessidade para a escalabilidade horizontal, motivado pelo aumento dos volumes nas aplicações transacionais, o fato de que é difícil de representar semanticamente algumas condições do modelo relacional, necessidade de flexibilidade e interoperabilidade entre sistemas de gerência de dados e alguns bancos de dados que são para aplicações e não para integração de dados, né? Eu não vou detalhar aqui muito esses sistemas para a gente ganhar um tempinho, mas vou deixar aqui os slides, a gente vai ver de novo na nossa aula final um pouquinho da diferença entre esses sistemas. Eu vou ganhar um tempinho aqui sem falar desses dados agora, certo? Porque a gente até não tem muita base agora, nós vamos ter mais para frente. Mas eu queria terminar aqui um pouco sobre o raciocínio de qual é o melhor sistema. É melhor a gente usar um sistema relacional ou é melhor usar um sistema NoSQL? Em 2005, o Michael Sandbreaker foi um dos criadores da tecnologia relacional lá atrás, né? A gente viu ele lá no filminho em 1980, 79 por aí, 73 na realidade. Né? Em 2005, ele é um pesquisador ativo até hoje, ele apresentou essa palestra que é One Size Doesn't Fit All, ou seja,
você não tem um sistema que seja melhor do que todos os outros, né? Nos últimos 25 anos de desenvolvimento comercial, os GPDs podem ser resumidos em uma única frase: tamanho único. Essa frase refere-se ao fato de que a arquitetura tradicional de SGBDs foi usada para suportar muitas aplicações centradas em dados com características e requisitos amplamente variáveis. Esse conceito não é mais aplicável ao mercado de banco de dados. O mercado se fragmentará em uma coleção de mecanismos de banco de dados independentes, alguns dos quais podem ser unificados por interfaces comuns, né? Então, esse é o artigo de Stonebraker e Sentimental, One Size Fits All, an idea whose time has come and gone. Então, isso é o princípio, né? A gente não tem um sistema que sirva para todas as aplicações, por isso que faz sentido a gente ter SGBDs de diversos modelos, diversos tipos, para tratar aplicações diferentes, e é por isso que existem os sistemas NoSQL e os relacionais continuam vivendo e vão viver muito tempo juntos, né? Qual é o melhor sistema? O sabedoria popular diz que use a ferramenta certa para o trabalho certo. Duas partes importantes: você precisa conhecer as ferramentas e conhecer o trabalho a ser feito, e é por isso que a gente está aqui estudando o relacional, e se vocês quiserem depois, no Banco de Dados 2, vamos estudar os sistemas não relacionais também, para a gente entender a diferença entre eles e como é que cada um se comporta para as aplicações. Então, vocês vão ver que existem muitas semelhanças e diferenças entre os sistemas, né? E todos, de certa maneira, tentam seguir os passos dos sistemas relacionais, né? Aqui representados pelo SQL, né? Para dominar o mercado e se tornarem usados, mas isso não deve acontecer. Esses sistemas devem continuar a conviver aí por muito tempo, tá certo? Bom, pessoal, era isso a aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Até a próxima aula.